Meio-dia, 31 minutos. Vamos a Brasília agora. O João Pedro Mello está na linha com a gente. O João Pedro, teve entrevista coletiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciando inclusive nomes para a diretoria do Banco Central, né, João Pedro? Boa tarde para você. É isso, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Coletiva que acabou agora há pouquinho, menos de 5 minutos. E o ministro Fernando Haddad dividiu em 2 momentos essa coletiva. No primeiro, ele anunciou nomes para o Banco Central, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no segundo momento falou a respeito das questões da economia. Falou o seguinte, que as declarações que ele tem dado desde o início do governo, ou seja, lá de janeiro, são para corrigir a erosão fiscal do país. Falou que, por uma estimativa um tanto quanto otimista, o país pode não chegar aos 39 bilhões de déficit primário, né? E que, chegando neste ano, na verdade, a quase 200 bilhões, essa foi a fala de Haddad. Ele também não disse se vai manter uma briga pelo déficit zero, depois das declarações que foram feitas pelo presidente Lula, mas disse o seguinte, que algumas medidas judiciais tomadas em um passado, né, algumas decisões, inclusive, podem ter afetado a arrecadação do país hoje. Ele também justificou a fala do presidente Lula, destacando que a arrecadação não está se cumprindo porque exatamente não está seguindo o rito que estava previsto pelo Executivo. A gente vai ouvir um trechinho agora. As estimativas que nós tínhamos de receita para este ano não estão acontecendo na velocidade que nós pretendíamos, mesmo com o PIB crescendo. O que o presidente constatou é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017. Nós estamos falando de uma coisa de 6 anos atrás, mas que a repercussão está acontecendo agora. Bom, nessa segunda parte, então, nessa mesma coletiva, aí sim, Fernando Haddad anunciou os nomes de Paulo Piketty e Rodrigo Teixeira para diretorias do Banco Central. Eles têm que passar agora por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, depois pelo próprio plenário do Senado e só então tomam posse. A gente lembra que essa diretoria do Banco Central é composta pelo presidente e outros 8 diretores. Com esses 2 nomes, agora Lula já tem 4 indicados somente neste ano para essa diretoria colegiada do Banco Central. O que fica no ar é assim, bom, o presidente constatou, mas o presidente constatou, João Pedro Mello, com base em informações da Fazenda. E se foi com base em informações da Fazenda, por que a notícia de que a gente não atingiria o déficit zero não foi passado pela Fazenda, e sim pelo presidente da República, né? Ou o ministro da Fazenda deu uma informação para o presidente reservada e queria guardar para ele, e o mercado não ia saber e tal, e o presidente resolveu falar num gesto de transparência, ou o presidente da República deu uma boa fritada no ministro, dizendo assim, quer saber, bichão? Aqui o que vale é mostrar que eu não vou ficar fazendo, não vou me curvar a Faria Lima, sei lá. Porque o que o ministro está falando, ele está falando pela metade, quer dizer, o presidente constatou com base em quê? E por que não foi ele, João Pedro, que deu a entrevista na semana passada, entendeu? Imagino que ele não tenha dado uma palavra sobre isso, deu? Não falou sobre isso de fato, Ineg. O que ele citou foi exatamente essa questão, né, da fala do presidente Lula, citou dados econômicos, disse que tinha ali uma previsão maior de arrecadação que não se cumpriu, falou dessas decisões, mas em momento nenhum citou exatamente esse ponto que você estava falando agora. Então essa, na verdade, é uma questão que é muito delicada. Tentamos, inclusive, perguntar para o ministro Fernando Haddad, mas ele tinha outro compromisso, acabou deixando a coletiva. Então, a gente vai seguir acompanhando essa informação para tentar trazer aqui para o nosso ouvinte. Valeu. Não, eu também ia ter outro compromisso, pelo amor de Deus. Deixa eu falar o mais rápido possível, eu não quero ouvir as perguntas, porque jornalista é muito chato. O jornalista sempre tem uma pergunta para fazer e não se conforma com a resposta enganadora da autoridade. Aí resolve fazer uma pergunta. Aí, nessa hora, é melhor arrumar, desculpa, estou indo para um compromisso e tal. E daí é que surgiram as declarações, né? São declarações e não é uma entrevista, normalmente. Valeu, brigadão, e a gente volta a falar. Tá certo, Nega, até mais.